Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Estamos aqui para mais uma resenha de mercado, número 75. E hoje vamos falar aqui um pouquinho sobre como está o cenário global econômico, como que isso vai afetar os nossos investimentos. E vamos falar principalmente aí do início das tarifas lá nos Estados Unidos não, né? Que os Estados Unidos está impondo aos outros países do mundo. Eu falei, estamos começando, mas de novo, eu estou aqui hoje sozinho, o professor já melhorou, né? Do problema que ele teve na semana passada, mas hoje teve um compromisso inadiável. Eu resolvi tocar aqui para vocês terem as informações que precisam aí para tomar as decisões sobre os investimentos. Vamos lá. Começando, como sempre, com os Estados Unidos, né? O Donald Trump anunciou na quarta-feira aquelas tarifas de 25% sobre automóveis e autopeças também, tá? Após concluir que as importações de automóveis continuam a ameaçar a base industrial e a segurança nacional do país, né? O Trump está usando esse argumento, né? Então qualquer carro que seja fabricado, carro ou peça, né, que seja fabricado fora dos Estados Unidos, vai ser taxado em 25%. As grandes montadoras estão fazendo um lobby enorme ali junto ao Donald Trump ou os assessores dele, para que isso não aconteça, porque mesmo os carros americanos produzidos nos Estados Unidos precisam de peças de fora que, se forem taxados, vão aumentar o preço dos carros lá nos Estados Unidos, pressionando a inflação, atrapalhando ali o caminho do Fed para reduzir as taxas de juros. Enfim, tem um efeito macroeconômico aí gigantesco você impor tarifas de 25% a autopeças e carros ou qualquer outra coisa que a gente esteja falando. Essas negociações e os acordos comerciais com a Coreia do Sul, Canadá e México não mudaram muito ainda a balança comercial. E as indústrias de automóveis estrangeiras cresceram muito, apoiados por esses subsídios injustos e políticas industriais agressivas, isso Trump na sua proclamação. O que ele está dizendo aqui, né? Ele está dizendo que os outros países usam de muito subsídio, aí eles conseguem um preço muito mais baixo do que aquele que é produzido nos Estados Unidos, e eles conseguem levar as indústrias para fora dos Estados Unidos para produzir e exportar para os Estados Unidos. E aí os Estados Unidos acaba importando muita coisa, porque, segundo Trump, a concorrência é desleal com esses países, né? Eles usam muito subsídio para poder baixar o preço e poder vender barato nos Estados Unidos, né? O presidente lá, né, o Trump, já impôs um novo imposto de 20% sobre todas as importações da China, sem exceção, e 25% sobre os bens provenientes do Canadá e do México. E também colocou aquela tarifa que a gente já falou aqui de 25% sobre o aço e alumínio provenientes do Canadá, Estados Unidos e Canadá, México e União Europeia, e alguns outros países, o Brasil incluído. E na próxima semana deve anunciar tarifas recíprocas mais elevadas. Tudo isso aí é para o dia 2 de abril, tá? É a data aí estipulada lá atrás para começarem a serem cobradas essas tarifas, essas maiores tarifas aí. Vamos ver se vão ter algum movimento, né? Tô falando aqui, é 28/3, meio-dia, sexta-feira, e dia 2, se eu não me engano, é quarta da semana que vem. Então aí os Estados Unidos não, na verdade o presidente Trump, né, foi eleito pela maioria nos Estados Unidos e está tomando essas medidas aí de tarifação para o resto do mundo, né? Quais são as consequências que a gente pode ver aí mais rápidas ou imediatas? São 25%, teoricamente os produtos ficam 25% mais caros para o próprio americano, né? Quem paga essa tarifa, na verdade, é o consumidor americano, se o produto fica mais caro para ser importado. Carro, então, né, que é o bem, deve ser o bem mais culturalmente mais importante para o americano, né, comprar um carro, trocar de carro, né, sempre que eles melhoram de vida, eles trocam de carro. O carro lá tem um preço relativamente ao salário deles lá por hora muito barato, comparado com o Brasil, por exemplo. Aqui o carro é praticamente um artigo de luxo e lá não, né, assim, as pessoas têm muita facilidade em comprar e vender carro. É um símbolo de status importante, culturalmente importante para os Estados Unidos, e isso pode afetar bastante ali o pessoal que mesmo, né, a gente sabe que tem muita gente ainda nos Estados Unidos que compra o carro com um certo patriotismo, né, assim, prefere comprar Ford, prefere comprar Chevrolet, GE, porque são marcas americanas, mesmo pagando mais caro, mas tão mais caro assim pode ser que tenha algum efeito, né? E aumentando o preço dos produtos, né? Ele já meteu 20% em todos os produtos da China, ou seja, todos os produtos que vêm da China ficam 20% mais caros, isso pressiona a inflação e pode prejudicar muito a busca do Banco Central americano, né, do Fed,
em baixar a taxa de juros ou atingir a meta de inflação de 2%. Lá hoje está mais ou menos 2,8%, 2,9%. Tá? Tem outra questão importante, é que a gente não pensa mais, quando fala em 20% de tarifa na China, a gente pensa, a blusinha ficou mais cara, aqueles lojinha de 1,99 agora vai ser 1,25, sei lá, 2,25. Mas não, a China importa muitos itens tecnológicos, peças de carro, peças de computador. Eles estão com uma importação muito grande, com uma exportação para os Estados Unidos muito grande desses itens, de itens super importantes para a produção dos Estados Unidos. E isso já vai pressionar bastante a inflação por lá. Por isso mesmo, o presidente do Fed de St. Louis, o Albert Musalem, assinalou na quarta-feira que o risco da inflação ficar acima do objetivo, que é de 2%, está muito grande devido a essas preocupações com o impacto inflacionista das tarifas do Trump. Se for totalmente implementado do jeito que o Trump está falando, o impacto de um aumento de 10% nas tarifas dos Estados Unidos vai aumentar a taxa de inflação em até 1,5 ponto. Olha aí, de 10% aumenta 1,5 ponto, ou seja, 20% a 25%, deve aumentar quase o dobro, não sei se é exponencial ou menos que exponencial, mas estamos falando aí de mais de 2 pontos percentuais, ou seja, vai para 4,8%, quase 5% a inflação, segundo os cálculos aí desse querido diretor do Fed lá dos Estados Unidos. Vamos conferir se isso vai ser implementado mesmo, provavelmente na semana que vem, quando a gente fizer a resenha de novo, vamos saber se isso foi implementado do jeito que o Trump quis, do jeito que ele falou, ou se vai ser mais uma daquelas manobras dele para conseguir negociar alguma coisa ali que ele está precisando, para conseguir negociar algo que ele acha que os Estados Unidos precisa, geralmente baixar o preço das coisas e importar menos ou mais barato. Vamos ficar de olho. Lá na China, o assunto é o mesmo, a negociação com as tarifas. Os Estados Unidos, o Donald Trump disse que pode dar à China uma pequena redução nessas tarifas que ele vai cobrar, que ele está cobrando das importações chinesas, para conseguir algum acordo relacionado ao TikTok, que é de propriedade chinesa nos Estados Unidos, está banido nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos queria que a empresa chinesa vendesse o aplicativo para algum dono americano, que eles têm uma preocupação grande lá com a questão de segurança, cibersegurança, diz que o TikTok é muito invasivo, enfim. Primeiro mandaram todo mundo que trabalha no governo tirar o TikTok do celular. Segundo, baniram mesmo para todo mundo e acabou. Isso foi no Biden ainda, não foi nem o Trump que fez isso. Acrescentando que provavelmente ele vai estender o prazo no caso de um acordo com o aplicativo não seja alcançado, ou seja, é o que eu estava falando, ele usa a tarifa para conseguir uma outra coisa, que talvez não tenha nada a ver com tarifa. Então, nesse caso, ele está querendo fazer algum acordo em relação ao TikTok, e mete a tarifa e depois sinaliza que pode abaixar caso o TikTok se manifeste a fazer provavelmente ou exatamente o que ele quer. Lá na Europa, na zona do euro, saiu o PMI composto, que é a sondagem com as empresas que visam medir o clima em relação à atividade econômica. Esse PMI chegou a 50,2 em fevereiro e agora foi para 50,4, um pouco abaixo das expectativas, mas resultados acima de 50 significam que as pessoas estão otimistas, que acham que o mercado vai crescer. Abaixo de 50, elas acham que a atividade econômica vai cair. Então, assim, um leve otimismo na Europa, o que é muito bom, porque eles têm passado por um problema muito grande. Mas, ao mesmo tempo, eles estão passando aí pelo terceiro mês consecutivo de modesta expansão na atividade empresarial. A produção industrial voltou a crescer pela primeira vez em 2 anos, registrando o maior aumento desde maio de 22, enquanto o crescimento do setor de serviços desacelerou para o menor nível em 4 meses. O nível de emprego permaneceu amplamente estável após 7 meses caindo, e, ao mesmo tempo, a confiança empresarial que a gente falou enfraqueceu pelo segundo mês consecutivo, que é o nível mais baixo desde novembro. Então, a Europa, como sempre, patinando ali, muito problema com a inflação propriamente, ela já conseguiu controlar, as taxas de juros lá já estão caindo, mas a produção, desemprego, confiança do consumidor está bem ruim, assim, níveis bem baixos, de até leve otimismo, mas bem baixos. E ainda tem a preocupação grande com a continuação da guerra lá na Ucrânia, ou não só a guerra em si, mas mesmo a guerra acabando, eu acho que a Europa está em alerta, Assim, a gente vê algumas notícias aqui, vi uma notícia outro dia do Congresso, no Congresso Europeu,
alguém fazendo uma propaganda sobre um kit, propaganda não, falando sobre um kit de sobrevivência em caso ocorra algum desastre. Você tem que conseguir ser autônomo por 72 horas, então você tem que ter um kit de sobrevivência com rádio, com comida enlatada, com algumas coisas assim bem de... Não falando diretamente, mas dizendo, né, que se tiver uma guerra ali que atinge a Europa, algum desastre ali causado por uma outra nação, né, que provavelmente é a Rússia, os europeus têm que estar preparados para isso, né? Então o nível de tensão subiu muito, não necessariamente por causa da guerra, mas por conta, talvez, da saída dos Estados Unidos da proteção ali da Europa, né? É isso que o Trump parece que ele quer fazer, ele quer tirar os Estados Unidos, desvincular os Estados Unidos da Europa, deixar a Europa sozinha, né, se defendendo sozinha, né, não mais como um aliado ali, mas um aliado distante, para gastar menos dinheiro, né? O Trump está precisando economizar e está largando ali os aliados históricos dele um pouco de lado. Ele tem as razões dele, né? Diz que a Europa coloca pouco dinheiro na OTAN, né? Que os Estados Unidos que leva aquilo nas costas. Ele já saiu do Acordo de Paris, saiu da OMS, saiu do monte de organização. Tem papo aí de sair até da ONU, né? Assim, então ele está meio que dando cotovelada ali para achar um novo espaço nos Estados Unidos, que ele quer que seja maior, mas ao mesmo tempo sem dar dinheiro, né? Sem participar muito financeiramente, mas mais de forma mais autônoma assim, nos Estados Unidos, né? Mais olhando para dentro do que olhando para o resto do mundo. Vamos ver o que vai dar isso aí, mas de qualquer forma, a situação para a Europa é complicada. Vamos voltar aqui para o nosso continente, falar um pouquinho da Argentina, né? A Argentina finalmente vai tentar fechar o acordo com o FMI, né? Já tem alguns meses que eles estão fazendo reformas na economia, passando leis e projetos no Congresso para ajeitar o país para poder fazer esse acordo com o FMI, né? O ministro da Economia lá, Luiz Caputo, confirmou nessa quinta que a Argentina está negociando um pacote com o Fundo Monetário Internacional no valor de 20 bilhões, sem precisar desvalorizar o peso, que era a maior preocupação que eles tinham lá. Desvalorizar o preço significa que as coisas vão ficar mais caras ainda para a Argentina, né, para importar, e a Argentina depende muito de produtos do exterior, e isso afetaria a inflação diretamente, que é o grande vilão lá do governo Milei, é o que ele usa de bandeira, né, porque ele conseguiu baixar de 20 e tantos % ao mês para 2 e pouco, e controlar o câmbio, né? Eles ainda têm bastante controle cambial, ou seja, você não consegue tirar dólares de lá de uma forma muito fácil, tem várias barreiras, tem vários impedimentos, e entraria nesse pacote do FMI. Esse 20 bilhões, a Argentina também está buscando complementar esse colchão de liquidez, né? Colchão de liquidez porque vai pegar os 20 bilhões e vai botar como se fossem reservas internacionais para amenizar a saída de dólares ali, para falar para os investidores ou para quem quer tirar dinheiro da Argentina que, ó, não se preocupe, se você precisar eventualmente tirar, vai ter dinheiro, porque o problema da Argentina as reservas ficaram tão baixas, chegaram até a ficar negativas, porque todo mundo queria tirar o dinheiro da Argentina, e quanto menos reserva você tem, mais preocupado o cara que está com dólar lá dentro fica. Então a reserva vai caindo, e isso vai acelerando a saída, né? Então quanto menor fica a reserva, mais cai a reserva, né? Então, é um fator muito preocupante para todos os países. Para o Brasil é muito preocupante, mas a nossa reserva está excelente, é muito alta, 300 bilhões. Então as pessoas... E um ambiente tranquilo também, obviamente, ajuda muito. Um ambiente interno, econômico, fiscal e tal, tranquilo, ajuda muito nisso. Então, além dos 20 bilhões, eles estão negociando também com o Banco Mundial, o BID, que é o Banco de Desenvolvimento, o Banco de Desenvolvimento da América Latina também, e esse valor pode chegar a 25 bilhões para ajudar ali a reforçar as reservas do Banco Central Argentino e melhorar essa questão cambial. Em outro lado, né, a atividade econômica da Argentina está crescendo num nível mais rápido desde 2022. Né, no começo do governo Milei, por conta das medidas dele, dos cortes, de tudo que ele fez ali, que era era para frear o país para baixar a inflação. O PIB caiu bastante até junho, julho, e de repente ele teve uma inversão, né? Então agora ele está aparecendo bastante nos indicadores. A atividade econômica lá na Argentina aumentou 6,5% em janeiro, em comparação ao mesmo mês do ano passado, né, em janeiro de 2024, que é o maior crescimento anual desde meados de 2022.
A economia também registrou o terceiro mês consecutivo de crescimento, acelerando seu ritmo em comparação a uma expansão anual, revisada de 6% em dezembro, além de superar o aumento de 4,7% esperado pelos analistas, ou seja, uma expansão de 6% é maravilhosa. Caiu muito mais do que isso, mas tem uma grande recuperação aí da economia argentina, e a gente só está esperando agora os dados de pobreza, que demoram um pouquinho para sair, mas para a gente ver se melhorou. Algumas estimativas de universidades, né, de centros de estudo universitários lá da Argentina demonstram que vem caindo a pobreza, depois de ter subido bastante, ela vem caindo, principalmente porque os salários reais na Argentina estão crescendo, ou seja, o salário está crescendo acima da inflação, porque a inflação caiu muito. Então isso pode ajudar bastante lá na Argentina, pode ajudar bastante a conseguir também esse empréstimo com o FMI. Bom, vamos falar de Brasil agora, que é a parte mais importante aqui, que afeta mais a gente, né? Os outros países afetam bastante também, mas eu acho que no Brasil afeta mais. Essa semana saiu a ata do Copom, né? Semana passada a gente teve um aumento de 1% na taxa Selic aqui no Brasil. Novo presidente Gabriel Galípolo, e aí veio a ata do Copom, que é a diretoria do Banco Central, explicando por que eles tomaram essa decisão. Eles mantiveram um tom vigilante no comunicado, reforçando a necessidade de um aperto adicional para a convergência da inflação à meta. Então eles ainda acham que a inflação está fora do controle, né? Está meio descontrolado, já está acima do teto, que é de 4,75, já está 5,06. Hoje saiu o IPCA 15 de março, vou falar isso mais para frente. E ao mesmo tempo a ata sugere que o fim do ciclo de elevação de juros se aproxima ainda bem, estamos com uma taxa Selic de 4,25 e podemos subir ainda mais nas próximas reuniões, né? E a inflação, apesar do quadro ser ainda desafiador, o cenário de inflação de curto prazo seguia diversas expectativas de inflação elevaram-se novamente para todos os prazos da curva, né? Então tudo o que a gente não precisava agora está acontecendo. O mercado está esperando mais inflação para o futuro e a própria inflação hoje e no curto prazo está sendo pressionada por fatores, né, fiscais, de câmbio, enfim, tudo que pode aumentar a inflação está acontecendo. A ata reiterou ainda a necessidade de cautela, em linha com o esperado ali, e o comitê, em linha com o esperado em relação ao crescimento, né, em relação ao PIB. O comitê trouxe também uma elevada incerteza. Por conta de uma elevada incerteza, optou por indicar apenas a direção do próximo movimento, que vai ser para cima, mas não a magnitude do movimento, além de destacar as defasagens inerentes ao ciclo monetário em curso. Então o que ele está dizendo? Que o PIB ainda está aumentando, né? Ainda está crescendo, ou seja, tem uma pressão do PIB ainda sobre a inflação, e ao mesmo tempo as defasagens inerentes ao ciclo monetário em curso a defasagem é o tempo que você aumenta os juros para isso ter um reflexo na economia real, né? Isso demora de 2 a 3 trimestres para ter um reflexo. Obviamente o Banco Central pensa sempre na frente, né? Essa inflação de hoje não tem como ele controlar, ele tem como controlar a inflação futura. Então essa defasagem inerente significa que ele aumentou agora, pode ser que ele aumente menos ou mais, né? Aumente menos do que aumentou agora e depois espere para ver o que vai acontecer, né? Dependendo dessa tomada de decisão, se a inflação vai recuar mesmo, para depois talvez retomar as altas ou começar a baixar, que é exatamente o que o próximo trecho fala. O momento de esperar para ver os efeitos da recente alta de juros na inflação. Acreditamos que a ata do Copom é consistente com esse cenário aí de taxa de Selic terminal em 15,50 pode chegar a taxa Selic, tá? Segundo a research aqui da XP. Mas no fim das contas é improvável que ela fique abaixo de 15, ou seja, o grupo XP entende que a taxa de juros vai subir pelo menos mais 0,75 até o final do ciclo, chegando aí a pelo menos 15%, que é uma taxa absurda de alta. Por outro lado, a conta corrente do Brasil registrou um déficit de 8,8 bilhões em fevereiro, né? Ou seja, tivemos mais importação do que exportações, né? De uma forma geral. É o pior déficit registrado em fevereiro de 24, e essa diferença deveu-se principalmente aos piores números da balança comercial desse ano. O que está acontecendo aí com a balança comercial? Na verdade, a conta corrente é tudo, né? A balança comercial está dentro dessa conta corrente. Tem ali serviço também, juros, dívida, enfim. Mas a balança comercial está sendo muito prejudicada por conta da China, né? A China está com uma demanda muito mais baixa
A questão das tarifas também, apesar do Trump ter anunciado as tarifas e lá nos Estados Unidos todo mundo ter corrido para importar mais, né? A balança comercial americana teve uma queda horrível, né? Um aumento das importações gigantesco por conta desse anúncio de tarifa. Todo mundo correu para importar tudo que precisava sem a tarifa, né? Antecipadamente. Mas o nosso maior parceiro comercial é a China, e a China está passando por um momento delicado. O preço de tudo tem caído, né, das commodities principalmente tem caído bastante, algumas, mas esse nosso parceiro está pedindo menos coisa, né? Então a gente está preocupado aí, porque o que significa? Significa que está saindo mais dólar pela via comercial do que ficando, e a gente vai ver isso agora nos indicadores, como o dólar mudou, não só o dólar, como também os juros futuros, né, mudaram aí, deram uma mudada na tendência que eles estavam tendo de queda. O IGPM, né, saiu também o IGPM, e o IGPM caiu para março, 0,34, depois de ter registrado uma alta de 1,06 no mês anterior. O principal componente foi o minério de ferro, que está caindo, o preço está caindo bastante, puxou bastante aí o índice do IGPM para baixo. E o IPCA 15, que saiu agora recentemente, saiu agora de manhã, pelo que eu vi, e continua a pressão em cima de alimentos e transportes, né? A parte de alimentos subiu 1%, se alimentar em casa, o ovo, né, que todo mundo falou bastante, o ovo subiu bastante, pressionou o índice, e também a parte de transportes, principalmente diesel, gasolina e álcool, que subiram bastante no mês de março, subiram mais de 2%, isso pressionou o índice. Então transportes e alimento, os outros setores estão menos, estão pressionando menos, né? Ficou em 0,64, se eu não me engano, o IPCA 15, né, que é até o meio do mês. Vamos ver como é que vai ficar até o final. Deve ficar nessa faixa mesmo, caindo em relação a fevereiro, né? Fevereiro tivemos 1 e tanto de inflação, mas ainda não é o suficiente, né? A gente tem que ter no máximo 0,3 aí, 0,4 ao mês para a gente conseguir ficar dentro da meta. Não é isso que está acontecendo, e por isso mesmo que o Banco Central está aumentando a taxa Selic sem parar. Bom, vamos para os indicadores aqui na parte final da nossa resenha, que é a parte mais importante aqui para os investimentos também, né? Vamos falar um pouquinho de DI futuro, né? Para que serve isso? Por que o investidor tem que saber o que é um DI futuro? Mas vamos primeiro aqui para a entrada de dólares. Temos acumulado do mês de março até 2025, do março de 25 até o dia 26 de março de 25, temos uma entrada de 440 bilhões, ou seja, saldo positivo no mês, e no acumulado do ano o saldo está positivo em 11 bilhões. Né? Então o investidor estrangeiro está botando bastante dólar aqui na nossa bolsa. Isso reflete, obviamente, na taxa, né, no Ibovespa. Essa semana o Ibovespa subiu um pouquinho menos, né, estava subindo só 0,10, 0,14, deixa eu ver se mudou aqui. E agora virou aqui. Na semana 0,56, virou mesmo. No mês ele está subindo 7,18 e no ano 9,42. Né? De manhã o Ibovespa estava subindo, agora virou. Está caindo no momento 1,16 e na semana virou para 0,56. Olha aí o reflexo de tudo que a gente está falando aqui na nossa bolsa. Né? O DI futuro, que é o que a gente vai falar bastante aqui, também reverteu. Essa semana está subindo 1,83. No mês ainda está caindo, mas está quase zerado, está caindo 0,03 e no ano caiu 5%. Chegou a quase 10% de queda no ano. Isso já está sendo revertido. O DI futuro voltou a passar de 15, tá, pessoal? Péssima notícia, viu? Essa é péssima notícia. Bom, temos aqui o dólar também. O dólar voltou a subir, né? Essa semana está subindo 0,35, apesar de no mês ainda está caindo 2,5%, no ano 7%, chegou a cair mais de 8%. E temos também o IFIX subindo, né? 1,12. No mês subindo 5,50, se recuperando aí da queda do ano passado. Lá nos Estados Unidos, o S&P 500 continua caindo e o DI futuro a taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos também caindo bastante essa semana. Vamos ver aqui quanto que está agora. A semana está meio empatada, né? No ano inteiro ela caiu, mas já tem 3 ou 4 semanas aqui que a taxa de juros lá longa dos Estados Unidos está por volta de 4,20, 4,30, se manteve nesse patamar, que é uma boa notícia para a gente, né? O que não pode é subir. Se voltar a subir aqui, aí prejudica bastante o Brasil.
principalmente essa entrada em bolsa, né? O S&P está caindo essa semana 1,46 e o S&P está pagando um preço grande por conta dessas tarifas aí do Trump, né? Desde o começo do ano caiu bastante, caiu mais de... Nossa, caiu bastante, está caindo 7% desde o começo do ano. E a cesta de moedas frente ao dólar também, o dólar está se desvalorizando, né, frente às outras moedas, o que significa que as pessoas estão querendo menos dólar do que queriam antigamente, estão preferindo outras moedas ou metais como ouro ou bitcoin, sei lá, mas estão saindo do dólar para buscar outro refúgio, né? Então, isso afeta diretamente o Brasil. Como, né? Vamos falar aqui pelo menos de como funciona essa taxa de juros futura, né? A gente tem um índice aqui no Brasil que chama DI futuro, né? Ele tem vários vencimentos, ou seja, ele vence ao longo do tempo, tem para 2026, 27, 28, vários meses também, né? E ele existe para as pessoas que acham que a taxa de juros vai subir no futuro se posicionarem compradas e a taxa sobe, ele ganha um dinheiro, e se ele achar que a taxa de juros futura vai cair, ele vende o índice, e se a taxa realmente cair, ele ganha um dinheiro. E aí nesse mercado de compradores e vendedores, a gente tem a taxa futura do índice. A média, que é a que a gente fala aqui, né? A gente não vai falar ano a ano, mas a média que a gente fala aqui está hoje em 15,04, ou seja, está se esperando em média uma taxa futura de 15%. E isso é ruim porque, né, a gente prefere que esteja cada vez mais baixa. Ela chegou a bater quase 16,4 no final do ano passado. Isso significa que os investidores estão com um sentimento ruim em relação à taxa futura, achando que vai ter mais inflação, mais déficit, e aí eles pedem uma taxa futura de juros mais alta. Isso não é Selic, tá? É uma taxa de juros futura. E ela veio caindo de 16,40 até 14,30 e poucos, até a semana passada. E de repente ela reverteu essa tendência, ou seja, o mercado agora pode ser que volte a cair, mas teve uma reversão bem grande aqui, voltando a 15%, que é uma taxa que a gente não via desde o começo de fevereiro. Como que isso influencia, né? O que isso influencia nas outras coisas, né? Primeiro, as taxas de juros dos produtos de renda fixa para vencimentos mais longos ficam mais altas. A gente consegue um retorno melhor de CDB, LCI, LCA, e inclusive consegue melhorar também. Geralmente o Tesouro acompanha essa taxa, né? Por quê? Porque nos leilões, quem compra nos leilões os títulos públicos, né, que são os grandes investidores, bancos institucionais, etc., eles entendem que o DI dá uma ideia do que o mercado está esperando, e eles não aceitam taxas mais baixas do Tesouro também. Então a gente tem aqui, ó, o IPCA 29, né, com vencimento em 2029, hoje ele chegou a IPCA mais 8, né, então ele passou essa barreira de 8%, ou seja, você ganha 8% de rendimento ao ano, mais a inflação, né? Você está com um rendimento real acima da inflação de 8%. Se a gente colocar hoje aqui o IPCA dos últimos 12 meses está 5%, essa taxa, isso aí vai te dar uns 13% ao ano. Ah, mas a taxa Selic está 14,25%. Está 14,25%, mas ela também tem só 9%, né? Ela está a 9% de juro real. E a gente está aproximando aí de 8% no IPCA. Se a taxa começar a cair e você segurar esse título aqui por muito tempo, isso aqui vai te dar um baita retorno, viu? Então é importante olhar para isso. Uma taxa realmente incrível, ruim para o Brasil, né? O governo está se financiando com IPCA mais 8, que é uma taxa super cara de manter, mas excelente para o investidor que está pensando aí no longo prazo e está precisando de um porto seguro, né? O Tesouro IPCA é muito bom, tem também CDB e LCA, LCI também, que devem estar pagando bem acima disso para o mesmo período, por conta do risco. E eu vou ficar por aqui. Essa foi a nossa resenha de hoje, espero que tenha gostado. Qualquer dúvida, elogio, crítica, pode mandar pra gente. Tudo de bom e um ótimo final de semana. Valeu!